Bom dia, gente boa! Feliz segunda-feira para vocês. Sejam bem-vindos ao nosso devocional dessa manhã. Seja bem-vindo também, seja bem-vinda a uma nova semana que se inicia hoje. Que Deus possa estar abençoando a sua semana aí desde agora. Você possa colocar Deus à frente de tudo que você vai fazer e encontrar com Deus em tudo que você vai fazer durante essa semana. Bênção demais ter a sua companhia comigo hoje, esteja você pelo YouTube, esteja você pelo Instagram. Hoje pelo Instagram a imagem tá viradinha aí, né? Porque a gente pré-grava, né, o devocional de segunda-feira. Segunda é minha folga, então eu pré-gravo o devocional de segunda-feira e aí a gente usa o vídeo, né, também no Instagram. Mas enfim, que bom que você tá aqui. Dá um alô aí no chat, interage com a galera, né? Esteja interagindo, mesmo que eu não possa ver, porque é pré-gravado, você pode interagir, né? E tá conectado uns com os outros aí à medida que a gente faz o nosso devocional dessa manhã. Hoje de manhã eu estou usando um boné, e talvez você falou, meu Deus, o pastor tá de boné. O que aconteceu com o pastor, né? O que tá acontecendo? Eu tô de boné hoje para divulgar para você esse boné aqui, ó. Boné da PIB, feito pela Flu, ok? Então, a PIB fez uma parceria, mais uma parceria com a Flu, para fazer esse boné. E eu queria falar para você um pouquinho a respeito dele, porque a quantidade é limitada, nós fizemos 60 bonés. Já tem gente de fora da PIB que gostou do boné e comprou. E se você gostaria de ter, eu quero indicar que você faça a sua compra o quanto antes. Boné, aqui na frente tem o nosso dizer, a nossa missão, alcançar o perdido, equipar o convertido e tornar Jesus conhecido. Aí você vê aqui atrás tem a logo da PIB, aqui do lado tem o nosso site, até dentro tem o negócio da PIB, tá? Mas, cara, boné confortável demais, uma qualidade muito boa. A gente está muito feliz dessa parceria com a Flu. Faz tempo que eu queria fazer um boné. Talvez pela minha careca, que queima com facilidade, né? Mas eu acho que ficou lindo o boné. E tem uma galera aí comprando, uma galera aí já usando. Se você gostaria de adquirir, você vai para a Bookstore da PIB, que a gente abriu semana passada. E lá você vai encontrar não somente os bonés, você vai encontrar também canecas de café que a gente fez com a Flu, tá? Vai encontrar camisetas da Flu, como essa que eu estou usando aqui, tá? E livros, bíblias, enfim, tem um monte de coisa lá. Ainda é uma versão micro, né, da Bookstore que a gente quer ter na casa nova, mas ela já está aberta e disponível, funcionando para você, tá bom? Então seja muito, muito bem-vindo a esse devocional dessa manhã. Nós vamos entrar aqui num tema hoje, que é um tema muito importante, muito central do 30 Semanas, e muito importante para a igreja, para os filhos de Deus nesse tempo. Nós vivemos num tempo onde a nossa sociedade sofre de uma epidemia. E a gente não fala muito sobre essa epidemia. Não estou falando de nada de saúde física, estou falando de coisas de saúde emocional e saúde espiritual. Existe uma epidemia hoje no Brasil e no mundo de algo que a gente chama de orfandade, que é a dificuldade que às vezes a gente tem de se sentir filho e filha de Deus e de nos relacionarmos com Deus como pai. Talvez por referências ruins, talvez pela falta de referências, vamos falar um pouquinho sobre isso, mas existe uma dificuldade muito grande no povo de Deus de se relacionar com Deus como pai. E isso gera várias consequências na nossa caminhada com Deus, e a gente vai falar um pouquinho sobre vencendo a orfandade hoje, vencendo a orfandade. Eu quero que você veja comigo um texto, está lá em Gênesis capítulo 3. Em Gênesis capítulo 3, versículo 8, a gente já vê os começos da orfandade, a gente já vê a orfandade se manifestando já na vida de Adão e Eva, lá no comecinho da história da humanidade. A gente já vê isso acontecendo. Olha só o que diz Gênesis 3:8, só para você, antes da gente ir para o texto, só para você entender o contexto. Adão e Eva tinham acabado de pecar, ok? Tinham caído em pecado, tinham sido enganados pela serpente, tinham comido da fruta e ido contra a vontade de Deus. E aí, olha o que acontece em Gênesis 3:8. Diz assim a Bíblia: ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim,
quando soprava a brisa do dia, ou seja, eles ouviram que Deus estava vindo. Diz a história que Deus vinha todos os dias para o jardim e andava com eles, tinha um tempo de comunhão com Adão e Eva, ok? Ouvindo eles que Deus estava vindo, cara, é aquela hora do dia que Deus vem para estar com a gente. Olha o que eles fazem, versículo 8, a continuação. Esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. O que a gente vê aqui? Nós vemos um casal que antes amava a presença de Deus, esperava por aquele momento durante o dia, porque era a presença de Deus, uma coisa maravilhosa, o Criador, o Pai, né? Aquele que é a fonte de todas as coisas. Mas agora, porque pecaram e se tornaram conscientes do seu erro, se escondem de Deus no meio das árvores do jardim. E o que a gente vê nessa história? Uma das manifestações da orfandade. Daquilo que nos faz sentirmos distantes ou indignos ou que precisamos esconder de Deus. E a gente começa a ver a orfandade, né, se manifestando aqui na história de Adão e Eva. E nós somos fruto disso também, nós vivemos com essa realidade também. Os nossos pecados e os nossos problemas também são coisas que tentam nos afastar de Deus, o nosso Pai. Assim como nessa história de Adão e Eva. Quando a gente peca, quando a gente tem um problema, normalmente o sentimento que a gente tem de Deus é que Deus nos rejeitou, que Deus não vai nos aceitar mais, que Deus está com raiva da gente. Né? E todas essas coisas nos levam para longe do nosso relacionamento com Deus como Pai. Então, nossa tendência quando a gente peca é a gente se distanciar de Deus. A gente sentir que Deus não quer mais saber da gente. É a gente meio dizer, cara, agora eu passei do ponto, agora Deus não vai mais me aceitar. São coisas que vêm para reforçar uma mentira, né, e uma mentalidade de orfandade em nós. Todas as vezes que a gente começa a focar demais na gente, né, no meu pecado, na minha limitação, na minha fragilidade, na minha, né, sei lá, a gente acaba indo nessa direção da orfandade. Toda vez que o foco está em mim, no que eu fiz, nos meus defeitos, no meu problema, eu acabo sendo reforçado na minha orfandade. Por quê? Porque quando eu olho para mim demais, eu vejo as minhas limitações e os meus pecados e os meus problemas, eu começo a pensar que Deus vai me rejeitar por causa disso. A minha orfandade alimenta a rejeição, e essa rejeição, então, me faz me distanciar de Deus. Eu olho para as minhas limitações e falo, cara, mas baseado naquilo que eu fiz, naquilo que eu pensei, naquilo que eu disse, naquilo que eu fiz lá 10 anos atrás, baseado naquilo que, sabe, eu gostaria de fazer, baseado, Deus só pode me rejeitar. E a gente começa a aceitar uma mentalidade de órfão nas nossas vidas, sem entender a importância de entendermos Deus como Pai, sem entender como Deus, de fato, age com a gente. Isso acaba sendo exacerbado ainda porque muitos de nós temos más referências de paternidade. Talvez uma imagem de um tio que você teve, um cuidador, um professor, um avô, um chefe, um líder, alguém que você acabou olhando para essa pessoa sem você talvez saber se tornou uma referência de paternidade para você, só que toda referência humana é limitada, toda referência humana é imperfeita. E aí às vezes a gente acaba projetando sobre Deus a nossa referência humana de paternidade. Isso é mais complicado ainda se de fato você foi órfão, de fato, órfão de pai, ou se você teve um relacionamento frio e distante com teu pai, às vezes o pai estava presente, mas estava frio e distante. Então, isso tudo começa a complicar a nossa mente, a gente começa a projetar essas realidades sobre Deus. Então a gente diz, cara, Deus vai ser igual ao meu pai, que... Tô dando um exemplo fictício aqui, tá, gente? Meu pai não foi assim, tá? Mas igual ao meu pai, que só vai achar meu erro e vai me disciplinar. Só vai procurar erro e me disciplinar. Aí tem gente que se relaciona com Deus como se Deus só estivesse procurando, esperando o momento que você vai pecar para ele poder descer a marreta em você. Né? A gente começa a distorcer a nossa visão de pai e começamos a ter uma dificuldade muito grande com a paternidade de Deus.
E, gente, não há problema nenhum em a gente ter más referências no passado. Isso é realidade humana, a gente erra e beleza. Mas nós precisamos transformar a nossa mentalidade a respeito da paternidade de Deus. Nós precisamos entender que Deus não é como as nossas referências ou faltas de referências. Deus é um pai perfeito. E para algumas pessoas eles dizem, não tem dificuldade nenhuma de aceitar Deus como pai. Eu entendo que Deus é pai, eu oro, pai, né? Nosso que está no céu. Não tem problema nenhum. Mas mesmo que pessoas não tenham dificuldade de entender Deus como pai, mesmo essas pessoas muitas vezes têm dificuldade de se enxergarem como filhos de um pai perfeito. Então, no 30 semanas, essa é a base. Cara, a gente diz, eu sou um filho amado de Deus, vencendo a orfandade. As primeiras palavras que saem da nossa boca, eu sou um filho vencendo a orfandade. Nós vamos mudar essa mentalidade para a gente poder se relacionar com Deus do jeito correto, como um pai. Vamos pensar um pouquinho aqui sobre um pai perfeito, ok? Nós precisamos cuidar com dois desequilíbrios. Um é você achar que porque ele é pai, vale tudo, né? E um bom pai, ele é uma figura de autoridade nas nossas vidas e que merece o nosso respeito. Óbvio, um bom pai é uma figura de autoridade, merece o nosso respeito. Então não é que vale tudo. Não é que a paternidade de Deus quer dizer que eu posso pecar, eu posso fazer o que eu quiser porque Deus só me ama. Não, ele é uma figura de autoridade. Mas, ao mesmo tempo, é uma figura de autoridade que exerce a sua autoridade em amor e nos ama acima de todas as coisas. Então, pensa, eu como pai dos meus filhos, eu sou uma figura de autoridade para os meus filhos? Claro que sou. Preciso ser obedecido? Claro que sim. Mas o fator determinante do meu relacionamento com meus filhos é amor. Até a disciplina que eu trago sobre os meus filhos é uma disciplina em amor, para ensiná-los e para que eles tenham sucesso na vida. Assim é o nosso pai. Quando Deus nos criou, ele não pensava somente em criar algumas criaturas, né, inteligentes e criativas que pudessem se relacionar com ele. Não, ele criou filhos que pudessem ter relacionamentos com Deus, que pudessem se relacionar com ele, conhecê-lo e se satisfazer nesse relacionamento com Deus. Nós fomos criados para serem filhos e nós precisamos amadurecer na nossa fé. Isso faz parte do processo de amadurecimento. Amadurecer a nossa fé para que nós possamos tomar melhores decisões num relacionamento marcado por liberdade e aceitação. Melhores decisões num relacionamento marcado por liberdade e aceitação. Então, pensa aí, você que tem filhos. Quando o seu filho erra, o que você mais quer que ele faça? Quando o seu filho faz uma coisa errada, o que você quer que ele faça? Você quer que ele se tranque no quarto dele e passe 3 dias trancado dentro do quarto? É isso que você quer que ele faça? Você quer que o seu filho saia de casa porque ele não é mais digno de ser o seu filho e vai morar na rua? É isso que você quer que ele faça? Você quer que o seu filho pague pelo seu erro, que ele comece a pintar a casa, reformar o telhado para tentar, assim, merecer, né, o pão que está na mesa para ele poder comer? É isso que você quer? Cara, um pai de amor, quando o filho erra, sabe o que ele quer? Ele quer que o filho reconheça o erro, peça perdão e volte para o relacionamento da família. Não precisa se trancar no quarto. Peça perdão, vamos se perdoar aqui, tá tudo bem, vamos embora. Cara, vamos embora, vamos voltar para o ambiente de família, cara. Vamos comer, vamos estar junto, vamos passear, vamos para dar uma caminhada, vamos tomar um sorvete juntos, cara. Tá tudo bem. Restaurar o relacionamento e voltar para aquele ambiente de pai e de filho. Então, esse é o coração paterno de Deus. Ele não quer que você pague promessa. Ele não quer que você se sinta indigno, ele não quer que você se distancie, ele quer que você volte para o relacionamento, peça perdão, diga, pai, desculpa, eu errei. Me perdoa por isso. Isso me distancia do Senhor, eu me sinto distante do Senhor, eu não quero estar distante, eu quero voltar. E que a gente possa voltar a um relacionamento com Deus. Olha só, a nossa frase do dia, que eu esqueci de colocar aqui na tela, desculpa, gente. Mas é bem fácil de você pegar. Diz assim: siga e sirva a Cristo não por religião, mas por filiação.
Siga e sirva a Cristo, não por religião, no sentido das regras que eu preciso cumprir, mas por filiação. Eu sou um filho amado de Deus e por isso eu sigo, e por isso eu sirvo, e por isso eu estou na presença de Deus, porque eu sou um filho amado de Deus. Então, que eu e você possamos entender e depois vencer a orfandade. Eu espero que esse devocional tenha ajudado você a entender um pouquinho mais sobre a orfandade. E se você não está entendendo muito, fica tranquilo. No começo eu também não entendi, tá? É algo que demora um tempinho para a gente estar em banho-maria, para a gente começar a entender, a gente começar a... Principalmente se é um conceito que você nunca ouviu. Você começar a entender e você vai começar a identificar momentos onde você se comporta não como filho, mas como órfão. E esses momentos vão começar a chamar a sua atenção e você vai poder começar a mudar a sua mentalidade, mudar a sua forma de se relacionar com Deus, como de fato um pai e como um filho amado, que é o que você é, que é o que eu sou. Então, que Deus te abençoe, que nós possamos vencer juntos a orfandade, que é o nosso tema de hoje. Se você entrou mais tarde, estou usando um boné, porque é o boné da PIB, boné feito pela Flu, parceria com ele, só tem 60 unidades, já vendeu um monte. Se você quer o boné, eu estou usando ele hoje para fazer propaganda mesmo, para você ir lá comprar, tá bom? Tá lá na Bookstore da PIB, juntamente com camisetas da Flu, como essa que eu estou usando, com canecas da PIB, que a gente mandou fazer também pela Flu, tem livros, tem Bíblia, masculino, feminino, infantil, tem um monte de coisa lá. Então, Bookstore da PIB, se você não parou para dar uma olhada no que tem lá, vai lá dar uma olhada, nós vamos orar e vamos encerrar a nossa devocional dessa manhã. Pai, eu te agradeço porque o Senhor nos chamou e nos fez para sermos filhos. E é isso que o Senhor quer, é esse tipo de relacionamento que o Senhor quer conosco, relacionamento de filhos. Ajuda-nos, Deus, a identificar nas nossas vidas aonde a orfandade se manifesta. Para tantos de nós, a orfandade é tão normal e tão comum que a gente nem percebe que ela está presente. Então eu oro, Deus, por uma revelação do céu sobre as nossas vidas, para que possamos identificar aonde está a orfandade e que nós possamos abandonar a mentalidade de órfão e abraçar a mentalidade de filhos. Nós te amamos, Senhor, entregamos a Ti nosso dia, entregamos a Ti a nossa semana e pedimos por Tua presença sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Deus abençoe vocês. Desculpa, passei do horário hoje, mas essa questão de orfandade demora um pouquinho para explicar. Grande abraço, bom dia para vocês, até amanhã para mais uma devocional. Tchau, tchau.